Angelus Domini nunciavit. Devemos amar ao próximo, ou porque ele é bom, ou para que se torne bom. Irmãos e irmãs, aqui é a Comunidade Católica Cristo Ama e nós estamos iniciando hoje a nossa série formativa por vídeos. Seja bem-vindo, você que é irmão e irmã nosso, que é líder, que é liderança na Comunidade Católica Cristo Ama. A partir de hoje nós vamos começar um projeto que tem como objetivo atingir de uma maneira mais profunda todas aquelas pessoas que desenvolvem algum tipo de atividade de liderança na nossa comunidade. Podem ser formadores, podem ser coordenadores ou líderes de outros aspectos que precisam ser formados, porque a gente tem percebido cada vez mais que nós temos um bom material humano, boas pessoas coordenando as nossas áreas, os nossos setores, as nossas formações, mas às vezes não tem como uma pessoa que é boa dar bons frutos se ela não for cultivada, ou seja, o formador, o coordenador, ele precisa de formação para que ele possa crescer, para que ele possa se desenvolver e assim conseguir coordenar bem, liderar bem a área que ele tem. Tá certo? Então, a partir de hoje, a gente vai retomar essas formações que antes eram presenciais e agora a gente vai fazer por meio de vídeos para que fiquem acessíveis a todos. E a nossa parte vai ser fazer os vídeos e trazer o melhor conteúdo possível para vocês. E a parte de vocês vai ser escutar, estudar, analisar, refletir e tentar colocar em prática. Amém? Que Deus abençoe a todos. Hoje nós vamos falar para todas as lideranças, como um todo. Então, independentemente de você ser formador ou coordenador, você precisa escutar bem e prestar atenção nesse vídeo. E, na verdade, os 2 primeiros vídeos vão ser para todas as lideranças no geral. A questão é que hoje a gente vai falar do ponto de vista mais espiritual. E o próximo vídeo ele vai ser mais técnico, vai envolver mais a dimensão da liderança do ponto de vista humano, gerencial. Então, hoje, o tema da nossa formação, do nosso ensino, é a autoridade a serviço da fraternidade. Então, nós vamos falar da figura do líder como um dom, como alguém que foi chamado a servir na comunidade, mas que recebeu, na verdade, não só uma tarefa, mas um carisma, o carisma de liderança. E aí a gente vai falar um pouco dessa dimensão espiritual. Amém? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode falar sobre a dimensão da autoridade na igreja, da figura da liderança, aquele que exerce a autoridade, é, na verdade, uma contradição, 2 polos. Uma coisa muito positiva e uma coisa um tanto quanto não positiva. O positivo é que, recentemente, essa figura da autoridade ela foi cada vez mais valorizada, reformulada e houve, de um tempo para cá na igreja, de uns séculos para cá e também de umas décadas para cá, principalmente depois do Concílio Vaticano II, uma relação mais próxima com as autoridades. Não só com as autoridades, de fato, da hierarquia da igreja, mas também com todas as autoridades das instituições da igreja. E aí as autoridades elas têm conseguido desenvolver uma relação mais humana com os membros, marcadas por um não autoritarismo, porque existem muitas formas de você exercer a autoridade e muitas vezes as pessoas optam pelas piores, pela sua história de vida, pelo modelo formativo que recebe, mas a igreja como um todo tem desenvolvido, e isso é positivo, uma forma mais humana, mais leve, mais sensível, mais tranquila de lidar com a figura da autoridade. Mas também surgiu um perigo: relativizar a figura da autoridade. Relativizar no sentido de tornar essa figura desnecessária. Ou seja, pelo fato da autoridade ter se tornado mais próxima do povo, ter se tornado mais humana, alguns ambientes fraternos eles têm meio que a necessidade, o erro, o equívoco de tirar essa figura do centro, colocando para ela só tarefas organizacionais. Quando, na verdade, o coordenador, o líder, a autoridade constituída numa comunidade, numa obra da igreja, numa instituição da igreja, ela é de fato ali uma presença dada, designada por Deus. Mas, infelizmente, por conta de alguns abusos cometidos por algumas autoridades ou por inúmeras coisas negativas, meio que essa figura ela também foi um tanto quanto que incrustada de rótulos negativos, como se não fosse bom ter uma autoridade. E não é assim. De fato, a autoridade ela é um dom dado por Deus.
Em outros momentos, né, em algumas instituições ligadas à igreja, houve uma ausência correta, né, da autoridade, da figura da autoridade, inclusive de figuras eclesiais que meio que até pioraram, causaram um esfacelamento na figura, na questão da relação fraterna dentro da comunidade, porque foi exercida essa autoridade por pessoas que não tinham maturidade para isso, nem preparação espiritual. Mas é um fato, a figura da autoridade, do líder, do coordenador, do pastor, é necessária para que haja uma relação de crescimento espiritual e de vida fraterna entre os irmãos, que depois a gente pode falar melhor do que é uma vida fraterna. Mas para que isso aconteça, você que é coordenador, você que exerce algum tipo de autoridade, você precisa entender que o dom da autoridade que Deus lhe deu, ele precisa estar a serviço da comunidade, para manter a fraternidade, o amor entre os irmãos, dentro da comunidade. E por isso que a autoridade é vista como um dom. Então, a fraternidade ela não é um mero fruto de esforços da nossa parte. Ela existe porque ela é um dom de Deus. Então, para que ela exista, Deus ele mantém algumas estruturas, e uma delas é a figura do líder, que a gente está chamando aqui de autoridade. Agora, para eu que sou coordenador, para você que é líder, como desenvolver esse dom de Deus? Então, na verdade, em primeiro lugar, esse dom ele é fruto da nossa obediência à palavra de Deus. E o que a palavra de Deus fala a serviço da autoridade? Sobre a autoridade. Aí você vai poder anotar o trecho que está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 12 ao 13. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13, fala assim: suplicamo-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós para dirigir-vos no Senhor e vos admoestar. Tende para com eles singular amor, em vista do cargo que exercem. Conservai a paz entre vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse é um trecho que está falando diretamente do líder, da figura da autoridade. A palavra está dizendo assim: reconheçais aqueles que arduamente trabalham para guiar, para dirigir, para gerir no Senhor. Ou seja, para guiar o povo de Deus, que lhe foi confiado, na presença de Deus. E admoestar significa corrigir, significa... E depois a gente vai falar também desse tema da correção fraterna. Digamos que reorientar. Tende para com eles amor. Ou seja, nós somos chamados a amar o líder, a figura da autoridade, não só pela personalidade dele, porque às vezes a personalidade dele não nos agrada, mas a gente é chamado a amar esse líder, seja quem for o nosso pastor, no sentido de que ele é uma pessoa que foi escolhida por Deus para estar ali. Ainda que seja para me purificar, mas ele foi escolhido por Deus para estar ali. Então, de acordo com os ensinamentos da igreja, a autoridade ela tem uma missão dupla, né? Então, como coordenador, como líder, você deve, em primeiro lugar, ajudar as pessoas no seu progresso individual. E, em segundo lugar, promover a unidade entre os irmãos, né? Como um todo. E aí, o serviço da autoridade, né? Ele está relacionado aqui. Você é chamado como autoridade, como líder, coordenador, formador, a ajudar a área que você acompanha a desempenhar bem a sua função. Imagina só que você, por exemplo, foi chamado para coordenar uma equipe de serviço, ou então um setor da comunidade, ou então dar uma formação, ser um formador. Você foi chamado, em primeiro lugar, a fazer essa área se desenvolver bem. E essa área, em outras palavras, são pessoas que você vai precisar liderar, que você vai precisar coordenar. E aí a gente vai falar de 3 coisas importantes. Primeiro, de que é necessário ter uma autoridade espiritual. Segundo, essa autoridade ela precisa também estar voltada para a unidade dos irmãos. E terceira, saber tomar decisões finais e tirar do papel. As decisões elas não podem só ficar no papel, elas precisam ser executadas. Então, falando de cada um desses pontos. Uma autoridade espiritual. Você que é líder, você está a serviço de Deus aqui na nossa comunidade. Então, a primeira função da autoridade é trazer um ambiente fraterno, é fazer com que a fraternidade aconteça. E a fraternidade é
que as pessoas possam se amar entre si como Jesus nos amou. É viver aquele mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, criar um ambiente fraterno é criar um ambiente em que as pessoas são capazes de olhar para o outro e de se sentirem motivadas a amar Jesus no outro. A fraternidade é uma construção de laços a partir do momento em que a gente percebe que Deus está ali e que nós somos chamados a amar a Deus no outro. E aí se criam os laços fraternos, de irmandade, de irmãos. Então, em primeiro lugar, o líder, o coordenador, ele precisa conscientizar os seus membros e trabalhar para que os seus membros possam amar a Deus acima de tudo. Se você não ensina as pessoas que você coordena ou forma a amar a Deus acima de todas as coisas, a própria vida na comunidade, com o tempo, ela pode perder o sentido, porque em alguns momentos não é fácil estar na comunidade. Não é fácil lidar com pessoas difíceis, não é fácil superar problemas, não é fácil superar desavenças, contendas, fofocas, mentiras, traições e tantas outras coisas que são fruto da nossa miséria humana e também da ação do demônio em nosso meio. Se uma pessoa que você coordena, por exemplo, não ama a Deus sobre todas as coisas, ela não vai ser capaz de passar por essa provação. Então, primeiro ponto, do ponto de vista da autoridade espiritual, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ajudar as pessoas a amarem a Deus sobre todas as coisas. Depois, para isso, na verdade, você que é líder, você precisa ter uma vida forte de espiritualidade. O que é ter uma vida forte de espiritualidade? Você precisa priorizar a dimensão espiritual na sua vida. Como é que você vai ser uma autoridade espiritual? Como é que você vai querer que os seus membros respeitem você se você não for o primeiro a dar exemplo de ter uma vida de oração firme, determinada, diária? Então você precisa ter autoridade espiritual. Para isso você precisa priorizar a sua vida de oração, tanto na sua casa, na sua vida de oração pessoal, como também as orações da comunidade. Também não adianta só você rezar na sua casa individualmente, você ver anjos nas suas orações e você faltar às reuniões da comunidade. Ou então você chegar atrasado nas reuniões da comunidade, ou então você não ter uma vida sacramental de confissão, de eucaristia. Então, na verdade, para você ter autoridade espiritual, você precisa priorizar sua vida de oração. Depois, você tem que estar consciente que as pessoas só vão se amar se elas amarem a Deus em primeiro lugar. Então, quanto mais o amor de Deus crescer nos corações, mais as pessoas vão se amar entre si. Do contrário, não funciona. As pessoas vão se vincular por afinidade, não por amor. A diferença é que quando eu me vinculo por afinidade, eu busco as pessoas que eu gosto. Quando eu me vinculo por amor, eu não faço distinção de pessoas. Eu estou ali para servir, independente de gostar ou não dessas pessoas. Então, o coordenador, o líder, ele precisa incentivar os membros para trabalhar bem a sua espiritualidade, para viver uma vida de comunidade que envolve estar junto mesmo nos momentos difíceis, e aí os trabalhos, com certeza, da comunidade vão fluir. Outro ponto é que, além dessa autoridade espiritual, a autoridade ela precisa ser realizadora da unidade, ou seja, fazer as coisas acontecerem em comunhão. Então, a gente vai falar de 4 verbos: preocupar, organizar, encorajar e escutar. Então, o líder, o bom coordenador, o bom formador é aquele que se preocupa em quê? Em criar um clima favorável, de partilha, de responsabilidade entre os irmãos. Então, desde você chegar mais cedo, no dia que você marcou a sua reunião e abrir a casa, ligar as luzes, ver se está tudo limpo, organizar as cadeiras, preparar um ambiente bem legal para recepcionar as pessoas, até fazer as pessoas se sentirem à vontade para partilhar. Organiza. Então, você precisa organizar a contribuição de todos para tudo. A gente precisa tomar o cuidado para não focar só naqueles membros que mais se dedicam. Existe um perigo muito grande da gente acabar muitas vezes explorando aquelas pessoas que têm boa vontade. Então, a gente acaba sobrecarregando o membro que diz sim para tudo, porque é mais fácil contar com o apoio dele do que com aqueles que não são comprometidos e fiéis. Então, mas o coordenador, o líder, o formador, ele não pode explorar. Então, se você tem um membro que ele é muito bom, ok, mas peça que ele possa focar em tarefas específicas dentro das limitações dele, dentro do que ele pode, mas você não pode tirar as tarefas que deveriam ser de outras pessoas para aquela pessoa só porque ela se dedica, porque senão vai chegar um dia que essa pessoa pode cansar.
e chutar o balde. Então é interessante que você possa organizar. Ah, mas eu tento organizar e só quem da minha equipe que tem 6 pessoas, só 2 trabalham. O trabalho dessas 2 precisa ser bem feito, mas você não pode pegar o trabalho das outras 4 e colocar em cima delas 2. Você vai precisar tomar decisões. Ou aquelas 4 pessoas precisam voltar a funcionar, ou então elas precisam ser cortadas. O que a Bíblia fala em João capítulo 15? Que o ramo que não dá fruto tem que ser cortado da árvore. Então, se o ramo ficar ali, ele vai atrapalhar a árvore. Então, a gente tem que pastorear, ou no desfecho de fazer aquela pessoa que não está servindo bem começar a servir bem, ou de muito claramente ver se ela vai querer continuar ou não na equipe, na formação ou até mesmo na comunidade, porque caso ela não queira, ela vai precisar sair. Agora não dá para você ter 6 pessoas na equipe em que 4 não trabalham, 2 trabalham, e você sobrecarrega aquelas 4, ou melhor, aquelas 2 com o trabalho das 6. Não pode ser assim. O coordenador ele tem que ter essa preocupação de querer correr atrás das ovelhas que estão dispersas, dos galhos que não estão produzindo frutos, para que ele se corrija. Mas se ele não se corrigir, alguma decisão vai ter que ser tomada. Então é melhor a sua equipe funcionar com 2 pessoas que trabalham bem e que sabe que na equipe só tem 2 pessoas, do que ela funcionar com 6 pessoas, sendo que 4 não fazem nada. Então, você vai, em primeiro lugar, tentar correr atrás dessas 4. Mas se de último caso elas não conseguirem melhorar, de fato, alguma decisão tem que ser tomada. Certo? Isso é justiça. E a justiça caminha lado a lado com o amor, né? Com a misericórdia. Então, organizar. Terceiro ponto, encorajar os irmãos a assumir as responsabilidades e respeitar. Então, imagina só, o que é isso? Você precisa encorajar as pessoas a assumir responsabilidades. Então, você precisa elogiá-las, né? Quando você vir que elas deram pequenos progressos. Não espera para elogiar só quando a pessoa fizer uma coisa, digamos que dimensão de Hollywood. Não, tenta elogiar mesmo com pequenos avanços. E aí, você vai encorajar os irmãos também diante de situações que não são fáceis. Por exemplo, um novo projeto, superar desafios, vencer momentos de aridez e respeitar também o ritmo, o progresso de cada pessoa. Então, preocupar, organizar, encorajar. E o último verbo, escutar. Então, é importante escutar os irmãos. Né? Primeiro, você tem que se colocar à disposição. Escutar como? Se colocar à disposição para receber boas ideias. Né? Então, se coloque como uma pessoa acessível. Gente, dê ideias na equipe, no setor, na formação. Quem tiver alguma sugestão pode trazer. Se não tiver coragem de falar em público, fala comigo em particular. Mas é importante escutar, sim, os irmãos sobre boas ideias que eles tenham para trazer. E se, óbvio, for possível, colocar aquelas ideias em prática. Você precisa conscientizar a pessoa que não é porque ela está dando a ideia que essa ideia vai ser executada. Nem sempre dá para executar, mas pelo menos um espaço para ela se expressar, falar, colocar e ser valorizada por ela estar se preocupando em dar uma ideia. E aí, se for possível, ok, coloca aquela ideia em prática. Se não for, então a gente pode trabalhar com algumas prioridades e deixar para executar aquela ideia depois. Mas sempre agradecer e valorizar novas ideias que estão chegando. Essas ideias podem ser até anotadas para não serem perdidas, para na hora certa serem colocadas em prática. E aí você vai praticando o diálogo e tornando o ambiente mais fraterno. Então, um coordenador, um líder, uma boa autoridade é aquela que sabe olhar para frente. Você não pode se contentar no ponto que você já chegou. Então, lembra que naquele dia que Jesus estava com Pedro, Tiago e João, e Jesus transfigurou, o que foi que Pedro, Tiago e João disseram? Senhor, deixa a gente construir umas tendas aqui para ficar com você, Moisés e Elias. E o que foi que Jesus falou? Não, nada de construir tenda. Né? A gente vai continuar a vida, a gente vai seguir. Ou seja, a nossa tendência é sempre ficar na zona de conforto. Chegou num degrau legal, as pessoas não querem mais olhar para frente. E a gente precisa olhar para frente. Porque a evangelização não tem limite. Então, quanto mais a sua equipe, a comunidade crescer, mais ela vai ter para crescer. Outra coisa muito importante é que você precisa colocar, infundir nos corações esperança nos momentos difíceis. Por mais que seja complicado coordenar, levar à frente os projetos quando as coisas não dão certo, o líder, a autoridade, precisa esperançar. Precisa ser um criador de esperança nos corações. Então, essa esperança brota da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo e por isso eu creio que as coisas podem sim dar certo. Então, você não pode baixar a cabeça nos momentos e nos dias difíceis.
Porque Jesus já venceu, ele já está ressuscitado. É nisso que a gente tem que se apoiar. E aí outra coisa muito importante é que você que é líder, você tem que saber promover um tripé, que é espiritualidade, formação e serviço. Então, uma boa área, um bom setor, uma boa equipe, uma boa formação, ela caminha com isso. Você tem que promover uma boa espiritualidade, ou seja, incentivar e praticar a vida de oração. Segundo, formação, tem que crescer sim na formação, no crescimento bíblico, teológico, doutrinário, humano, de todas as áreas necessárias. E serviço, ou seja, tem que trabalhar para que a comunidade possa crescer, para que seja cada vez mais ampliado o nosso potencial de evangelização. Então, o tripé, qual é? Que o formador tem que trabalhar para que a sua equipe, para que a sua área não caia. Espiritualidade, formação e serviço. Nós não podemos fazer reuniões só para discutir tarefa. Imagina só que você é um coordenador de uma equipe e você chega lá para trabalhar um evento. E de repente, todas as reuniões da sua equipe, você já vai falando direto das tarefas. Para algumas pessoas isso pode ser motivador, mas para outras não, pode ser cansativo. Então você vai precisar trabalhar esses 3 pontos. Se naquela reunião de equipe você tem 40 minutos e você precisa de 30 minutos para discutir as tarefas, você tem 10 minutos em que você pode fazer uma boa oração, você pode levar pelo menos um textozinho que, sei lá, seja uma formação, passe uma mensagem legal para o pessoal, dentro da realidade, da comunidade, do carisma que a gente vive também, do evento que você vai realizar. E isso já funciona como uma formação, que essa pessoa está recebendo um estímulo. E também uma oração forte. E o serviço, trabalhar o serviço. Agora, o que não pode é você se reunir só para discutir tarefa. Eu até desafio você, principalmente os coordenadores de equipes de serviço, a não se reunirem só para discutir tarefa, porque isso é muito cansativo. Se você vai ter 1 hora de reunião, faça a experiência de fazer, por exemplo, meia hora de oração, partilha e formação, e meia hora de tarefa. Eu garanto, se você tiver com a sua equipe meia hora em sintonia de oração, partilha, formação, a outra meia hora vai fluir muito facilmente. Você vai conseguir muito mais, fluidez nos trabalhos. Agora, se você começa a reunião, faz só em nome do Pai, invoca o Espírito Santo e já vai direto para as tarefas, você percebe que até o pessimismo pode reinar ali naquele momento. Então, oração, formação e partilha é importante em todas as reuniões. Ah, mas eu preciso de um tempo maior para discutir as tarefas. Ok, você pode até ter. Agora, tenta equilibrar e balancear. Não faça suas reuniões só para discutir tarefas práticas, porque isso é um erro. E aí, por fim, a autoridade ela precisa saber tomar decisões finais e assegurar que essas decisões vão ser executadas. O que é tomar a decisão final? É, por exemplo, quando você precisa, digamos que, chegar numa definição que a equipe não conseguiu chegar. Queira ou não, cabe ao líder tomar essa decisão final e assegurar que ela seja executada. Algumas decisões elas podem ser tomadas em conjunto, mas veja, não é todo mundo que está preparado para tomar decisões em conjunto. Isso vai depender da maturidade humana, isso vai depender da sabedoria espiritual que aquela pessoa vai ter, e isso vai depender também do desapego pessoal. Então, vamos pensar, por exemplo, nós que somos formadores. Então, você tem que tomar a decisão se o membro vai ou não progredir de fase. Vai passar, por exemplo, dos pré-iniciantes para os iniciantes 1. Eu não posso levar em consideração aspectos como, por exemplo, a minha amizade com aquela pessoa. Eu preciso levar em consideração os critérios que a nossa comunidade tem como critérios de avaliar se aquela pessoa vai crescer ou não. Isso é desapego pessoal. Eu não posso estar pegado ao laço que eu tenho com aquela pessoa. Eu preciso estar focado nos critérios que a comunidade tem para aprová-lo ou não. A sabedoria espiritual é você ter direcionamento do Espírito Santo para tomar cada decisão. E a maturidade humana é justamente você ter alguns aspectos, como por exemplo a justiça, o amor, a misericórdia, a santidade, a obediência. Tudo isso tem que estar junto, para que a equipe possa saber tomar decisões válidas. Por isso que é importante rezar sempre. Vai tomar alguma decisão? Entre em oração, faça uma adoração, faça um jejum, ou então já liga para a pessoa e já diz logo, gente, hoje a gente vai precisar se reunir, vamos precisar tomar decisões sérias. Todo mundo amanhã já começa o dia rezando e fazendo jejum, para a noite a gente já está mais em sintonia espiritual e poder tomar melhor essa decisão. Porque se a gente não tomar decisões guiadas pelo Espírito Santo, a gente só vai perder tempo.
Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, por fim, o líder vai precisar fazer aquela decisão ser executada. Então, se, por exemplo, o projeto foi decidido executar tal projeto na equipe e esse projeto ele não vai se executar sozinho. Então, você vai precisar monitorar cada pessoa que ficou responsável, ligar para elas ou mandar mensagens talvez quase que diariamente, dentro também da conveniência. Claro que você não vai abusar ninguém, mas é interessante que você possa entender que se uma decisão foi tomada, você precisa monitorar a pessoa que ficou responsável para executá-la, para que de fato a tarefa aconteça. Para que não aconteça de, por exemplo, a pessoa não executar a tarefa e você não ficar sabendo a tempo, para poder tomar aquela rédea daquela situação. Então, o líder ele precisa ter firmeza para que aquela decisão que foi tomada ela não fique só no papel. Então, esses seriam os aspectos gerais que nós gostaríamos de trabalhar hoje, nessa nossa primeira formação sobre a autoridade que está a serviço da fraternidade. E eu queria deixar um exercíciozinho para vocês, que depois a gente vai postar aí na continuidade do vídeo, tá bom? É um exercício que tem algumas perguntas. A primeira primeira pergunta, tenho cultivado o exercício de coordenar, liderar a área que estou como um dom, como chamado de Deus? Então, eu tenho olhado para mim mesmo, para a tarefa que Deus me deu aqui na comunidade de liderança como um dom? Ou será que eu acho que eu estou executando uma mera tarefa que uma pessoa me convidou? Será que eu olho para o meu exercício de liderança e de autoridade como um dom de Deus, como chamado de Deus, porque é a Ele que eu vou responder? Segundo, preparo com antecedência a pauta das reuniões e eu priorizo a oração? Será que eu chego já na reunião sem ter nem pensado no que eu vou falar? Ou será que antes eu planejo, eu faço anotações, eu reflito, peço sugestões dos membros? E durante a reunião, ou melhor, no começo, será que eu priorizo a oração? Será que a gente começa rezando? Ou será que a gente já vai direto para as tarefas práticas? E a terceira pergunta, eu preparo mensagens de incentivo para os membros ou eu só falo de tarefas e fico fazendo cobranças? Eu estou incentivando os meus membros a virem todo domingo para a formação, a virem todo dia que eu marco para a reunião. Eu preparo mensagem de incentivos para eles? Ou será que eu só faço cobranças? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande que nos foi confiada por Deus. E nós somos chamados a melhorar cada vez mais no exercício dessa função. Então, nós esperamos que essa formação de hoje possa servir para você que foi chamado, que tem o dom da autoridade aqui dentro da nossa comunidade, enquanto a comunidade precisar de você nessa função, e que você possa exercer bem. A gente espera que você reflita mais, reveja esse vídeo, se for o caso, faça anotações, para que na nossa próxima reunião presencial a gente possa discutir o tema. Então, que Deus abençoe e que nós possamos continuar reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.